Terça-feira a gente já está aqui com o nosso colunista Paulo Souto, porque hoje é dia de falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. É aquela pergunta que você mandou para a gente. Bom dia para você, Paulo. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia também. Mais uma vez aqui cheio de perguntas, tá? Vamos dar vazão a todas elas aqui. Separamos algumas para essa terça-feira para você responder para a gente. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje da Elzira Maria Costeira. Uma cuidadora de enfermo faz parte da categoria das empregadas domésticas? Dona Elzira faz. Ela é regida pela Lei Complementar número 150/2015. Independente se ela tiver curso técnico em enfermagem ou não. Está na lei, ó. Está na lei e quando você for assinar a carteira, você deve colocar esses dois CBO, um ou outro. Ah, entendeu? tá, pode escolher, né? Se for um cuidador de criança, você bota 516205. Se for de idoso, você bota 516210. Pronto. Entendeu? E aí ele tem todos os direitos, aquilo tudo que o pessoal já sabe. Todos os direitos que o empregado, a categoria dos domésticos tem, muito bem. Essa categoria tem. Tá respondido aí para você, viu, Alzira? Elane Marni Feitosa Nunes, ela conta o seguinte: pesquisei junto ao INSS e Caixa Econômica Federal e não aparecem os recolhimentos da contribuição previdenciária e do FGTS de minha empregada doméstica, que eu venho recolhendo através do DAI desde outubro de 2015. A quem devemos reclamar? Patrícia, esta pergunta da Elane é preocupante. Primeiro, Elane, eu posso falar aqui que ela é uma funcionária do INSS. Certo. E descobriu isso aí. E agora, hein? Agora, o INSS, a Caixa Econômica Federal, vai ter que dar conta. O INSS, nós já temos a resposta. Se um empregado, qualquer empregado doméstico, for requerer um benefício, tem que levar a carteira profissional assinada e os recolhimentos que o empregador fez. Antes de outubro de 2012, não existia isso. Estava lá, você recolhia, aparecia no CNIS. Hoje ele não aparece mais. Onde ele vai aparecer é que nós não sabemos. No caso aí, Elane... A Caixa também não informou. Ela recolheu do seu funcionário também e não aparece na conta do empregado. Elane tem que torcer, então, para ter os recibozinhos, né? De que ela pagou. Ela tem que... Ela guarda o recibo. Tomara. Entendeu? Porque já é um recibo. O INSS, antes de outubro, você recolhia, tinha lá registrado no CNIS. Pronto, não tinha problema. O empregado precisa levar. O servidor consultava e estava lá. Hoje o servidor consulta e não aparece. Mas aí essa situação delas... A Caixa Econômica e o INSS vão ter que dar conta. Pois é, servem de alerta para outros patrões aí que estão pagando regularmente. Primeiro, que é para guardar o recibo. E segundo, que é para verificar. Eu posso garantir, nem todo empregador doméstico que recolheu até agora, não aparece o recolhimento no CNIS. Isso tem que ser resolvido, isso não pode acontecer. Olha mais uma crítica que o pessoal vem fazendo ao E-Social. Fica aqui isso não o nosso pode existir. alerta da colônia, eu isso quero aí saber. Não pode, isso é inconcebível. Nenhum. Muito bem, vamos lá. Seguindo, Gustavo Farias também mandou uma pergunta para você. Paulo, o INSS, que é recolhido por uma prefeitura municipal, servirá para minha aposentadoria? Serve. Qualquer recolhimento para a Previdência, seja ela pública ou privada, ou o RPPS, que é o regime de prefeituras, vai servir para o INSS, ou se você recolhe no INSS, pode servir para a prefeitura. Muito bem. Ou para o poder público, desde que seja verbado junto ao órgão previdenciário que você vai se aposentar. Ainda bem, Gustavo. Vamos lá, André Delgado. A partir de agora, todo trabalhador vai ter direito a 20 dias de licença paternidade, ô André? Quem dera, né? Não é assim, não. Primeiro, que o trabalhador empregado doméstico não tem direito. Só tem direito os trabalhadores, quem trabalha para pessoa física. Ou pessoa jurídica. Jurídica, certo. Entendeu? E que a empresa dele faça parte do programa, que é o programa de empresa cidadã. Entendeu? Que ela faz um convênio junto ao poder público, onde ela vai poder deduzir o que ela pagou a mais ao empregado nos seus impostos. Ou seja, esses 15 dias que ele pagou a mais da licença paternidade e os 60 dias que ele paga mais da maternidade. Também. Aí ele para a deduz mulher, em os vez de impostos. 4, são Mas 6 desde meses. que a empresa faça parte do programa cidadã. Não é para todo mundo, Empresa cidadã. Não. Infelizmente, não é o caso, André, para todo mundo, não. O Eliane Ferreira, é isso mesmo? Eliane Ferreira, muito bem. Gostaria de saber qual é a jornada de trabalho de um médico na Prefeitura Municipal de João Pessoa. É muito interessante a pergunta do Eliane, porque existe uma lei complementar número 51 na Prefeitura que instituiu o plano de cargo e salário do pessoal que trabalha na Secretaria da Saúde, cargos ocupacionais de saúde. Lá prevê uma jornada para o médico, para o nível superior que trabalha na Secretaria de Saúde, de 20 horas. E para quem trabalha em unidade, aquele tipo PSF, são obrigatoriamente 44 horas. Olha aí. Mas também tem um artigo que diz, por interesse público, isso pode ser prorrogado para 30 ou 40 horas semanais, desde que o salário seja aumentado. Prorrogado, diminuído jamais. Diminuído não, menos de 20 horas não pode. E nem menos de 40 horas no PSF não. também não. Um médico que fez um concurso para 20 horas, ele vai receber 20 horas. Se o poder público, se a prefeitura quiser que ele trabalhe 30 horas, ele vai aceitar ou não. Porque ele submeteu um concurso público para 20 horas.
Então, ele vai trabalhar 20 horas. A gente não sabe e receber por 20 horas. Se o Eliane é médico ou paciente. Mas é bom que as pessoas saibam, isso é saber. Né? Mas a jornada de trabalho do PSF, obrigatoriamente, o médico tem que trabalhar 40 horas semanais. E o que não trabalha nas unidades de saúde da família, esse trabalha 20 horas. Mas pode trabalhar 30 ou 40, desde que aceite. Está respondido ainda mais em tempo de paralisação dos médicos, né, da Prefeitura de João Pessoa. Pergunta de Júlio César Almeida Dutra. Ele quer saber, o empregado, quando possui um transporte próprio, isenta o empregador da concessão do Vale Transporte? Essa pergunta é repetida, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Não, mas não isenta, não. Entendeu? Aliás, quando ele possui, não isenta, desde que o empregado solicita o Vale Transporte ao empregador, o empregador tem que conceder. Se ele for Agora, o empregado tem que saber que o empregador só vai conceder o que ultrapassar 6% do seu salário. Agora, se ele está recebendo o Vale Transporte, utilizando o transporte próprio, ele pode ser demitido, inclusive, por justa causa. No caso aqui, deixa eu entender então, o empregado, se ele tiver o carro, simplesmente não isenta. Mas se ele estiver usando o carro, sim. E recebendo Vale Transporte, porque ele vai solicitar o Vale Transporte ao empregador dizendo que utiliza um transporte público. Certo. Se ele der uma declaração dessa e está utilizando um transporte próprio, ele deu uma declaração falsa. Tá uma declaração e está passivo da demissão por justa causa. Entendi. Rosemary Souza também mandou uma pergunta para você, Paulo, que é a seguinte: quando o empregado, para se deslocar para o trabalho, utiliza gratuitamente o transporte público, o empregador está obrigado a conceder vale transporte? A outra situação. Pronto, é o caso do idoso. Sim. Do idoso, que ele é isento de pagar o transporte. Exato. É o caso de um deficiente, porque o empregado pode ser um deficiente. Claro. Se ele não utiliza, se ele não paga a passagem, o empregador não tem nenhuma obrigação. Agora, o empregador tem que pegar uma declaração do empregado dizendo que o empregado vai declarar que utiliza o transporte público gratuitamente, para isentar o empregador. Olha só, tem que pagar. No nosso site de Direito Doméstico tem uma declaração desse tipo. Um formuláriozinho, formulário, uma declaração dele diz que declara que utiliza gratuitamente o transporte público, para isentar o empregador da concessão do Vale Transporte. A gente facilita a tua vida aqui. Entra lá, direitodoméstico.com.br, acertei? Muito bem, só entrar lá. E por sinal, este mês está completando 18 anos de vida. Eita, prestando muito serviço, há 18 anos que ele está na internet e agora completou sua maioridade. Agora está chegando lá. Paulo, vamos conversar mais hoje. Tem muitas perguntas por aqui, tem um assunto seríssimo que a gente vai falar aqui no Bom Dia Paraíba, que é assédio moral, sexual no trabalho. Essa é a realidade de muitas pessoas. Até daqui a pouquinho, tá, Paulo? Até daqui a pouco, Patrícia. O Bom Dia está de volta agora com mais informações para você sobre direitos trabalhistas. E Paulo Souto já está aqui comigo para a gente falar agora sobre um assunto seríssimo de denúncias que chegaram à nossa redação de assédio moral e até sexual no trabalho, Paulo. E essas denúncias vieram todas de ex-funcionários de call centers de João Pessoa. É uma situação que se repete. Bastante. Né? A gente vê isso acontecer com muita frequência nesse ramo. Não só nesse, em vários, viu? Às vezes as pessoas nem sabem que estão sofrendo assédio moral, né? Essa é uma situação muito comum. Aqui na Paraíba, o Ministério Público do Trabalho já abriu mais de 50 procedimentos com denúncias só contra empresas de call center. As denúncias que vão desde o não pagamento de indenizações até mesmo o assédio sexual. É o que você vai ver agora na reportagem de Plínio Almeida. Esta mulher trabalhou durante 7 meses como operadora de telemarketing numa empresa de call center de João Pessoa. Segundo ela, tempo suficiente para ver e sofrer uma série de irregularidades trabalhistas. Quando eu cheguei lá no banco, no dia 4, fui sacar o meu PIS e eu não tive direito. E que eu trabalhei menos de 15 dias, apenas 12 dias. Eu trabalhei 7 meses, não trabalhei 12 dias. O abono família é direito do trabalhador. Se você tem filhos até os 14 anos, ele tem direito de receber esse valor. E eu nunca recebi. Minha filha ela ficou doente na época, e quando ela ficou doente, ela ficou internada durante 6 dias no hospital do Valentina. E quando ela saiu do hospital com a alta hospitalar, levei toda a documentação para a empresa, eles recusaram, não aceitaram. E me descontaram quase R$200 do meu valor. E muitas das pessoas, elas são pressionadas a ser botada para fora, ou você pede para sair, ou então eles colocam você por justa causa. É dessa forma que funciona. Outro ex-funcionário da empresa fala que também não recebeu o PIS e ninguém explicou o porquê.
e diz que existe pressão excessiva e assédio moral na cobrança para atingir metas, a ponto de supervisores cometerem absurdos. Lá tem uma pausa 10 minutos, é uma pausa banheiro, né? O supervisor se chateou e ele foi atrás das meninas no banheiro. Ele entrou no banheiro à procura delas. E não para por aí. As denúncias chegam até o assédio sexual durante o horário de trabalho. O supervisor passou por mim, puxou a alça do meu sutiã sem a minha permissão. Eu estava trabalhando, estava nessa posição. Ele passou a mão na minha perna, dizendo batata de perna grossa. Eu não dei o direito a ele, nem a absolutamente ninguém. E fora isso, ele chegou perto de mim e disse: se você fosse 20 anos mais velho, eu te pegava. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os depoimentos mostrados nesta reportagem não são isolados. O MPT já abriu mais de 50 procedimentos contra os call centers aqui da Paraíba. E todos os relatos de ex-funcionários fazem os mesmos tipos de denúncias. Nós temos 55 inquéritos abertos em face de empresas de call center aqui na Paraíba. Cada procedimento está no seu andamento, alguns com andamento inicial, outros em fase de conclusão com a propositura de ação. E aí a gente pode pedir condenações de até 20 milhões de reais, dependendo da natureza do dano. Agora, o que a gente não pode permitir é a impunidade e essa postura arbitrária e praticamente assim lesiva os preceitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Paraíba, são cerca de 12 mil funcionários em 2 empresas de call center só em João Pessoa. As denúncias feitas nesta reportagem são de situações que teriam ocorrido nesta unidade da maior empresa, que fica no bairro de José Américo. O presidente do Sintel diz que chegam denúncias de todas as unidades das 2 empresas e que o diálogo não tem ajudado. Nós conversamos com os gestores e noticiamos esses fatos, que nós não permitimos esse tipo de assédio, né, assédio moral, o constrangimento. Enfim, isso tem um diálogo, mas não tem tido muito avanço, né, nesse sentido. Eu estou passando a tomar remédio controlado, depois de lá tripliquei, né, passei a tomar antidepressivo, para psiquiatra, gastei dinheiro. E muitas pessoas estão fazendo isso também. Nós queremos trabalho, não queremos um emprego. Emprego qualquer um a gente arruma em qualquer lugar. Mas trabalho nós queremos, porque nós temos capacidade de trabalhar. O que nós queremos é que alguém investigue o caso, o que é que está acontecendo dentro dessa empresa, porque se for lavagem de dinheiro, falcatrua aqui dentro da Paraíba, então que sejam punidos todos eles. Em nota, a empresa AIC diz que rejeita todas essas acusações. Falou que possui uma comissão que avalia qualquer irregularidade e que os colaboradores possuem 2 canais para fazer reclamações. Diz também que foi a primeira empresa do Brasil a oferecer um programa de treinamento sobre códigos de ética e de conduta para todos os funcionários. Paulo, já que é uma situação que se repete, a gente se pergunta, esses depoimentos aí podem caracterizar realmente assédio moral? Quando a mulher fala, tem 2 casos que não. Caso do salário família. Certo. Ela falou Como que é que funciona legalmente? Quem tem filho até 14 anos tem direito? Não, existe um teto. Se você ganha até, se não me engano, R$ 1.212, tá, você tem direito ao salário família. Ultrapassou isso, você não tem direito. Se for o caso dela, se for aí o caso sim. dela. Se ela Ok. ganha mais do que o teto, ela não tem direito. E o caso de o filho, acompanhar a filha internamente, consulta médica, também a empresa tem o direito de descontar. Ainda tem, né? A lei ainda não foi Ainda aprovada. é aquela luta. É a luta né? que nosso colega aqui da de Paraíba, mim. vem cuidar de mim. Pronto, é aquele projeto. Que entendeu? ainda não está valendo. Né? Agora pessoas. quando o rapaz fala, aquele caso de o supervisor acompanhar o funcionário ir ao banheiro. Isso não existe. Entendeu? Cumprir metas impossíveis, que ocorre em muitas empresas, botam o trabalhador, a trabalhadora, cumprir uma meta impossível. Isso sim, isso é assédio moral. É você determinar uma determinada tarefa a uma pessoa que foge às suas atribuições, assédio moral. A história do sutiã e da mão na Aquilo é perna assédio sexual, ali é assédio sexual. Né? Não estamos falando sobre isso. Agora, a Daí empresa não tem nem dizer o que não questionar. existe isso, graças a Deus nós temos um atuante Ministério Público Exatamente. do Trabalho, onde existe já 55 processos. Está sendo investigado. E né? quem Como estiver disse sofrendo ela. assédio moral ou sexual
pode ir ao MPT, faça a sua denúncia anônima, ou senão você pede sigilo, não tem problema. Era isso que eu ia dizer agora. O caminho é esse, tem que ir ao Ministério Público do Trabalho. Tem, porque o Ministério do Trabalho aqui na Paraíba funciona. De forma muito séria, realmente. Funciona. Que nós sempre acompanhamos. Fizemos muitas reportagens aí, a gente está sempre Você de olho viu que nisso. na verdade existe 55, está em fase de investigação, inclusive de conclusões. Nossa. Recentemente, um hospital particular aqui em João Pessoa foi condenado a pagar R$85 mil a uma funcionária por assédio sexual de um dos seus proprietários. Nossa Senhora. Isso saiu em toda a imprensa. Complicada a Entendeu? situação, realmente. Se estiver sofrendo, não tenha medo, vá em frente. Fica aqui o nosso recado é esse, para as pessoas não se intimidarem. Tem que denunciar. Situações como essa não tem como passar batida, não. É denúncia não deixe. mesmo. Paulo, vou fazer mais perguntas aqui. Aproveitar Vamos nosso tempo para a gente responder aos nossos telespectadores, Estamos as aqui pra pessoas isso, que né? estão em casa, que mandam perguntas para a gente, é o que a gente vai fazer agora. A próxima pergunta é do Hernani, que mandou para você. É a seguinte: o empregado doméstico foi demitido sem justa causa, com 16 meses de carteira assinada, 4 meses de FGTS recolhido. Gostaria de saber se ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Essa pergunta de Hernani é muito pertinente, por quê? Porque antes a exigência é que houvesse também o recolhimento do FGTS. Sim. Hoje a lei exige para o empregado doméstico apenas 15 meses de carteira assinada. Ponto. E no caso, ele tem 16 meses, foi demitido sem justa causa, vai ter direito a receber o segundo-desemprego, independente de quantos meses foi recolhido seu FGTS. Muito bem. Pergunta de Priscila Sabino. Quais os percentuais de descontos que podem ocorrer no meu salário? Diga aí. Apesar dos empregados domésticos não concordarem, né? Acha que tem que receber um salário bruto. O que não é verdade, né? Tem que ajudar o patrão que está difícil Se tem pagar. direito, também tem seus deveres. Exatamente. O empregador pode descontar 8% do INSS e se concede vale transporte 6% Aquela história que a gente sobre o estava salário. conversando. Exatamente. São os Se descontos que o concede. empregador pode fazer. Não pode, eu sou repetitivo nisso, não pode haver desconto de FGTS. Os 8% do FGTS, quem paga é o empregador e não pode descontar. A lei diz isso. Fica tudo por conta do patrão. Não tem Exatamente. para onde correr, não. Vamos lá, a próxima pergunta de hoje é de Rafael Tavares. Ele diz assim: eu estava recebendo seguro-desemprego e ele foi suspenso já no pagamento da segunda parcela, porque eu fui admitido num novo emprego. 30 dias depois, fui demitido novamente, sem justa causa. Gostaria de saber se eu tenho direito de voltar a receber o seguro-desemprego. Ele vai continuar recebendo o restante do segundo-desemprego, que ele teve direito no primeiro emprego. Só o restante, né? É Só o pra restante. Ele já completar. recebeu a primeira parcela, como ele falou, então ele vai receber a segunda até quantas parcelas ele teve direito, né? Entendi, Ele vai muito receber. bem. Nesse caso aí, ele não teria que cumprir mais a segunda carência, não. Ótimo, show de bola. Boa notícia Não, porque ele pra foi Rafael. demitido logo, bem próximo, No período 30 curto, dias né? depois, né? Paulo, obrigada pela conversa, pelo bate-papo de hoje, por todas as orientações que a gente sempre traz para você nas terças-feiras aqui na nossa coluna. Eu quero saber @cabobranco.tv.br ou @paraíba.tv.br. Esses aí são os nossos 2 e-mails para você que tem qualquer tipo de dúvida doméstica, trabalhista, previdenciária, manda para a gente aqui que terça-feira é dia de nosso bate-papo. Para a semana tem alguns direitos novos dos empregados domésticos que E surgiram semana passada. Muito bem, a gente Vamos vai deixar trazer pra semana que tudinho. vem. Valeu, Paulo. Bom dia para você, boa semana. Tá bom Até. para você também, Patrícia.